Irmãos, hoje nós temos a alegria de ter conosco o pastor Gilberto Tais. O pastor Gilberto já esteve conosco. Quantos aqui se lembram da mensagem que o pastor Gilberto fez no nosso culto? Eu me lembro. Alguém aqui mais se lembra da mensagem? Foi uma mensagem inspiradora, extremamente teológica, profunda, e eu não tenho dúvidas de que hoje também Deus irá conduzir a mente do pastor Gilberto. Pastor, feliz sábado, seja bem-vindo. Doutor Edson, desculpa, só para reforçar, o pastor Gilberto hoje tem um canal no YouTube, tem um site Fé ao Fideísmo, e dentro da Igreja Adventista, com certeza um dos mais ativos no YouTube aí, suas lives, seus comentários, então fica a recomendação aí para quem quiser acompanhá-lo também, né, Edson? É verdade, pastor, eu tenho visto as publicações do pastor Gilberto. Pastor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e feliz sábado também. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Mas aí, eu preguei sobre o que da última vez? Jerusalém, a cidade de Davi. Eu falei sobre Jerusalém, é? O senhor fez um comentário, porque no dia o senhor apresentou um sermão explicando lá as questões. Na verdade, no dia anterior, um outro pastor tinha apresentado as questões geográficas, históricas, e o senhor entrou com a questão teológica ali. Então, acabou complementando a mensagem do pastor da Eusébio, esqueci o nome dele, né, Edson? Foi o pastor Gustavo, no domingo, e depois, na sexta-feira seguinte, o pastor então entrou com um aprofundamento teológico que foi muito bom. Ah, ok, mas não lembro o título não, né? Porque eu tenho mais de uma palestra que eu falo sobre Jerusalém. Por acaso foi sobre o Monte Moriá? Não foi não, né? Isso, exatamente. Então é um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Hoje eu quero falar, então, sobre um assunto bem interessante, tá? Sobre a Fortaleza de Massada. Alguém já ouviu falar sobre a Fortaleza de Massada? Nunca ouvi falar, pastor. Tá. E já fiz capacitação teológica, já tive aula de arqueologia lá no IAM, mas nunca ouvi falar sobre isso. É um dos maiores sítios arqueológicos hoje, né? Encontra-se muita coisa em Massada que vem a comprovar fatos bíblicos, é bem interessante. Me parece que eu assisti um filme, alguma coisa assim, com esse local. Ok, então eu vou falar sobre este assunto, tá? Eu posso compartilhar a tela, né? Porque quando a gente fala de assuntos arqueológicos, é muito importante a gente ter o recurso da visualização, tá? Porque facilita muito a gente compreender determinados assuntos quando a gente tem uma visão mais ampla daquilo que está sendo estudado dentro desse aspecto arqueológico, tá? Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por tua bondade, obrigado por tua misericórdia, obrigado por nunca ter desistido da gente. E obrigado pela tua palavra, que é um refúgio para nós e um alimento da nossa esperança. Nos perdoe, por favor, se comunique com a gente através desse assunto tão intrigante, tão interessante. É para a tua honra, é para a tua glória que suplicamos sempre em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Bom, amigos, como o Júlio já havia feito a propaganda, se alguém tiver interesse e quiser seguir a gente aí nos canais, ok? Eu tenho o blog, que é o feofideis.com. Tenho um canal também ali no Twitter, no Instagram. Agora, só um detalhe, no Instagram, quando você digitar o meu nome ali, Gilberto Tais, como andaram me clonando, inclusive com foto minha e tudo, então eu fiz a devida reclamação, alguns já foram removidos, e para você me encontrar, ter certeza que encontrou o canal certo ali
no Instagram, é só você ver ali, Gilberto Tais Oficial. PR Gilberto Tais Oficial. Você vai me encontrar ali no Instagram, tá? É esse aí mesmo. Depois eu tenho também um canal ali uma página no YouTube, tanto do Felfideismo quanto do PR Gilberto Tais. E tem um canal no YouTube. O canal no YouTube é Gilberto Tais também, ou então Felfideismo, você também encontra o canal, ok? Bom, o texto que vamos ler inicialmente está em Mateus capítulo 24, verso 1 e verso 2. Mateus capítulo 24, verso 1 e verso 2. Mateus capítulo 24, verso 1 e 2 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você conhece essa narrativa e sabe que Jesus estava fazendo menção da destruição do santuário, do templo. Jesus foi bem enfático. Ele afirmou que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derribada. Você deve saber o contexto histórico e deve se lembrar que essa destruição que Jesus apresentou que aconteceria, ela de fato ocorreu no ano 70 depois de Cristo, ok? O Templo de Jerusalém, você sabe que ele foi edificado primeiramente por Salomão, ali por volta de 970 a.C., mais ou menos, e depois ele foi reconstruído por Zorobabel, ali por volta do sexto século, o ano 515, mais ou menos o ano 515 a.C. E posteriormente ele foi restaurado por Herodes, o Grande, porque a Bíblia apresenta vários Herodes, né? E esse que reconstruiu o templo é o Herodes o Grande. E foi ali a partir do ano 20 antes de Cristo. Alguns têm o costume de fazer menção de 3 gerações de templo. O primeiro templo, quando Salomão construiu. O segundo templo, quando Zorobabel reconstruiu. E o terceiro templo, quando Herodes restaurou. Na verdade, são apenas 2 períodos. O período do primeiro templo e o período do segundo templo. Porque o período do primeiro templo, ele havia sido destruído. Você deve se lembrar ali do período da invasão babilônica, etc. E depois, aí Zorobabel fez a reconstrução desse templo. Aí Herodes ele apenas fez uma restauração e uma ampliação. Herodes não construiu do zero, ele fez uma restauração e ampliação desse templo. Então o primeiro templo de Jerusalém ele foi construído ali no cume do Monte Moriá. Aí vocês então vão se lembrar do assunto que nós abordamos da outra vez, a respeito do Monte Moriá. Inclusive eu vou estar apresentando este assunto sobre o Monte Moriá para os irmãos, algumas igrejas ali dos Estados Unidos. Amanhã, vai ser ao meio-dia. Não sei se eles vão transmitir, mas se transmitir eu posso passar o link para vocês, caso queiram assistir novamente. Então o primeiro templo de Jerusalém ele foi construído ali no cume do Monte Moriá e foi destruído por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Esse registro você encontra ali em 2 Reis 25, 2 Crônicas 36 e Jeremias 52. Deixa eu aproveitar e dar um plus aqui para vocês. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês onde mais ou menos que o santuário foi construído, ok? Deixa eu pegar aqui as imagens e mostrar para vocês. Daqui a pouco então a gente retorna para essa tela do nosso tema principal, certo? Vamos lá.
é apenas para que vocês tenham um vislumbre um pouco mais amplo desse assunto, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a cidade de Davi, essa parte de baixo aqui é a cidade de Davi, e nós temos isso aqui no período em que Davi conquistou essa região da mão dos jebuseus. E aqui, aqui nesse ponto onde tem essa seta vermelha é o palácio, seria o palácio de Davi. Então aqui abaixo a cidade de Davi. Se você for a Jerusalém, você ainda encontra essa cidade velha de Jerusalém, que é chamada cidade de Davi, ok? E a cidade de Jerusalém foi edificada aos redores da cidade de Davi. E aqui em cima, onde está essa seta aqui, ó, aqui acima é onde nós chamamos de Moriá, o Monte Moriá. E foi por aqui que o santuário foi construído. Foi neste lugar que Abraão fez o sacrifício quando saiu de Berseba e foi até a região do Moriá. Foi aqui que ele fez aquele sacrifício do cordeiro que foi provido. Foi aqui que, lembra da história que eu contei da outra vez, que Davi ele comprou a eira de Ornã? Então, ele havia conquistado essa região toda aqui, dos jebuseus, ele havia conquistado toda essa região através de guerra, através de batalha e derramamento de sangue. Mas a região acima, onde o santuário seria construído, Deus mandou que Davi comprasse. Seria uma terra sagrada, um monte sagrado, e por esse motivo não podia ser conquistado com base em guerra e sangue. Então ele comprou a eira de Ornã, que é essa região acima aqui. E é aqui que foi construído o santuário. E foi nessa região também, nesse Monte Moriá, próximo aqui, nessa mesma região que Jesus foi crucificado. E segundo a tradição, foi também neste monte que Adão, que Noé e Abel também fizeram sacrifício. No mesmo monte em que o santuário foi construído, no mesmo monte que Abraão fez o sacrifício, no mesmo monte que Davi fez o sacrifício para aplacar a ira divina, segundo o texto bíblico, né? Por conta da rebeldia, a rebelião deles ali, daquela questão que envolve o censo. E também foi aqui que Jesus foi crucificado, e também é nesta região que a Cidade Santa, próximo aqui, de frente a essa região, que a Cidade Santa vai descer. Eu tenho outra imagem aqui, essa aqui está um pouco mais nítida, ó. Essa aqui é a Cidade Velha de Davi, e lá em cima o Monte Moriá, aqui, ó. Aqui o Monte Moriá, onde o santuário, o templo, havia sido construído, ok? Tem uma outra aqui também, ó. Aqui em cima o Monte Moriá. Então vamos retornar ao nosso assunto. Bom, vamos lá. Amigos, o segundo templo ele foi reconstruído no período de Zorobabel, depois que os judeus retornaram do cativeiro, por volta de 515 a.C. Você se lembra dos 70 anos de cativeiro? Então, foi após aquele período de 70 anos de cativeiro que então o santuário começou a ser reconstruído, e os muros de Jerusalém também. Mas como já havia sido previsto pelo próprio Jesus, em Mateus 24, verso 1 e verso 2, que não sobraria pedra sobre pedra, foi no ano 70 que se cumpriu esta profecia. E o templo, o santuário, foi destruído por Tito, completamente destruído, arruinado por Tito, a mando do imperador Vespasiano, general e imperador Vespasiano. Mas segundo Flávio Joséfo, um historiador judeu, na sua obra Guerra dos Judeus, ele afirma que cerca de mais de 1 milhão de habitantes foram assassinados durante o ataque romano à cidade de Jerusalém. E Jesus sabia, por isso ele fez menção, que a cidade seria devastada naquele período. E aqui vem o texto também de Lucas 21, verso 6, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui, deixa eu compartilhar com áudio, porque senão talvez vocês não vão ouvir. Tá?
eu vou mostrar aqui algumas imagens interessantes sobre o Muro das Lamentações. Porque o Muro das Lamentações foi o que sobrou, ali do santuário e os muros que cercavam o santuário, ok? Eu não sei se vocês vão ouvir o áudio, mas este é o áudio. Nós vamos voltar aqui dia 20, vamos embora. Só que não pode tirar foto dia 20. Dia 20 não pode tirar foto, pessoal. Essa é a única parte do muro que ainda sobra, que resta. Ok? Então, se um dia Pastor, você... Oi. não é possível ver o vídeo, tá? Só quando ele estava no PowerPoint. Ah, não é possível ver o vídeo. Ok. Então, deixa eu... E aqui, a imagem paralisada vocês vê, né? Agora. Ficou tudo preto agora. Ah, ok. Então, ele está bloqueando o vídeo para ser visto. Então, eu vou passar aqui. Eu tenho fotos aqui. E eu vou mostrar essas fotos já já para vocês, tá? Bom, é nesse contexto que nós somos atraídos para a fortaleza de Massada. Por quê? Por que é nesse contexto que nós somos atraídos para a fortaleza de Massada? No ano 70, quando houve a invasão romana a Jerusalém, mais de 900, quase 1.000 judeus zelotes, eles conseguiram escapar dessa invasão romana, desse cerco romano. E eles fugiram ali para a região que nós conhecemos hoje como a região do Mar Morto. E é ali naquela região que eles vão se encontrar, ou eles vão encontrar a fortaleza de Massada. Então eles sobem a montanha, eles encontram ali no alto alguns soldados, entram em confronto, em batalha com esses soldados e vencem esses soldados. E na fortaleza eles vão encontrar comida, eles vão encontrar armas, eles vão encontrar água, eles vão encontrar ferro, munições, chumbo, para fazer as suas próprias armas, para estabelecer o mecanismo de defesa deles. Então seria para eles, seria para os judeus zelotes, o lugar perfeito para recomeçar a vida, definitivamente. Bom, mas a primitiva ocupação do local era uma fortaleza ali da região da Judéia, do deserto da Judéia. Do ponto de vista histórico, Herodes o Grande, como eu já mencionei, haviam 4 Herodes, e alguns até suspeitam de mais 3, mas que nós sabemos com certeza são 4 Herodes, e este aqui no caso é o Herodes o Grande. Ele aproveitou as características do local para construir na sua extremidade ocidental, um palácio, reforçando e ampliando a antiga cidade. Continuando então, deixa eu ver se o vídeo aparece. E agora, o vídeo vai aparecer, ó. Você me dá um toque, só para eu saber se vai aparecer o vídeo agora. Nós vamos voltar aqui dia 20, vamos embora. Só que não pode tirar foto dia 20. Dia 20 não pode tirar foto, pessoal. Essa é a única parte do muro que ainda sobra, que resta. Vocês conseguiram visualizar o vídeo? Sim, pastor. Ótimo, excelente. Ótimo, excelente. Então, amigos, é nesse contexto que nós somos atraídos para a fortaleza de Massada, ok? Então, essa fortaleza, ela fica ali na Judéia, numa montanha bem alta, e foi ali que o rei Herodes ele construiu um palácio na extremidade ocidental dessa grande fortaleza. E ele acabou também reforçando e ampliando. Agora veja essa imagem. Esta é a fortaleza de Massada.
essa é a fortaleza de Massada, como deu para vocês verem bem. Mas de acordo com Flávio Joséfo, no livro A Guerra dos Judeus, livro 7, no capítulo 8, ele escreveu o seguinte, que neste topo da colina, ele fala de Jonathan, o grande sacerdote, construiu uma fortaleza que chamou ela de Massada. E depois disso, a reconstrução do local foi realizada por grande parte pelo rei Herodes, como eu já mencionei para vocês. Bom, o que aconteceu foi que no ano 73, observe, no ano 70 houve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Então, 967 judeus zelotes fugiram, conseguiram escapar e foram lá para a fortaleza de Massada e conseguiram dominar a fortaleza. 3 anos depois, no ano 73, os romanos descobriram que um grupo de judeus estava ali escondido. Estavam ali escondidos. E por acreditarem que eles poderiam iniciar uma nova rebelião, eles então trataram de ir até lá para tomar essa fortaleza deles e escravizar os que estavam ali presentes. Então, ao redor da montanha, no ano 73, havia cerca de 15 mil soldados romanos. 15 mil soldados romanos. O cerco durou aproximadamente 2 anos, para vocês terem uma ideia. Mas por que durou 2 anos? Justamente pela dificuldade que era de subir a montanha, de invadir a montanha, de invadir a fortaleza. E vocês vão ver por quê. Por exemplo, essa ponte aqui, ó, esse caminho, esse conduto aqui, foi feito pelos romanos, pelos soldados, para chegar até lá em cima. Feito de pedra, terra, né? Aqui eu tenho uma foto que dá para ter mais ou menos uma noção do que eles fizeram ali. Ó. Eles foram jogando pedra e terra até chegar lá em cima, no cume. Esse cerco durou cerca de 2 anos. Aqui, deixa eu voltar à tela, aqui embaixo são acampamentos que ainda dá para ver o resquício desse acampamento, onde os soldados romanos ficavam, tanto aqui quanto em outras áreas ao redor da montanha, onde os soldados permaneceram sitiando a fortaleza de Massada para escravizar os judeus zelotes que estavam lá em cima. Essa aqui é uma foto mais ampla, de cima. Aqui é aquela rampa que eu mencionei, né, que eles construíram para poder chegar até lá em cima e invadir a fortaleza. Os romanos eles conseguiram invadir. Os romanos eles conseguiram invadir a fortaleza de Massada. E esses lugares, quando eles invadiram, quando eles chegaram até lá em cima, esses cômodos que vocês estão vendo aqui, ó, separados por muros de pedra, esses lugares estavam lotados de comida. Eles haviam armazenado muita comida para passar muito tempo ali. A cisterna, essa aqui é uma foto de uma cisterna de água, também estavam cheias de água, repletas de água. Bom, mas onde essa história vai nos levar? O que essa história tem a nos ensinar? Antes, é importante a gente entender que ali naquela fortaleza, além das pessoas que estavam presentes, haviam cerca de 10, 11 homens que lideravam todo o grupo. E Eleazar era um desses que liderava. E esse tal de Eleazar se reuniu com 10 homens de sua maior confiança naquele local. Nesse local aqui, nessa sala que vocês estão vendo a foto. Por quê? Porque ele percebeu que os romanos iriam conseguir chegar até lá em cima. E naquela noite, numa reunião com esses 10 homens de confiança, eles então selaram o destino de Massada. Tomaram uma decisão, fizeram uma escolha que até hoje surpreende a muitas pessoas que ficam por dentro, que conhecem a história, que passam a conhecer a história, passam a conhecer o que aconteceu ali. Então, naquela noite, nesta sala especificamente, eles selaram o destino de Massada, com uma decisão que até hoje é considerada como uma das decisões mais estranhas que já se ouviu falar. Como é que se sabe desses rapazes que estavam ali reunidos? Como que se sabe? Como que se sabe dessa história? Porque eles encontraram ali naquela sala 11 cerâmicas
com os nomes dessas pessoas, como essas cerâmicas aqui que vocês podem observar. Mas quando as tropas romanas conseguiram chegar lá em cima, na fortaleza de Massada, ela estava silenciosa e vazia. Silenciosa e vazia. Havia uma suspeita de talvez uma trama, talvez estivessem escondidos com o objetivo de atacar de maneira surpreendente os soldados. E eles então se espalharam procurando pessoas pela fortaleza. Então eles acharam que era uma emboscada, suspeitaram de uma possível emboscada. Então os soldados começam a vasculhar de maneira cuidadosa, procurando por alguém escondido por ali. E sabiam que os judeus estavam lá em cima. Para a surpresa deles, não encontraram ninguém vivo. Todos estavam mortos lá em cima, na fortaleza de Massada. Todos. Não havia ninguém vivo. O que será que aconteceu? Eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Você crê que é preferível deixar de viver do que viver como escravo nas mãos dos pagãos? E ver as filhas como escravas sensuais e forçados a renunciar a valores? Você acha que seria melhor deixar de viver do que passar pela humilhação de ter que talvez adorar ídolos pagãos? Ver a família, as filhas como escravas sensuais nas mãos de soldados? Como era típico acontecer quando os soldados romanos invadiam uma província, invadiam um vilarejo. O que seria melhor, amigos? A decisão, a escolha que tomaram foi que era melhor deixar de viver do que viver como escravos nas mãos dos romanos, do que viver como escravos das mãos de pagãos, do que ser pressionado a negar a própria fé. Esta foi uma das escolhas e decisões mais estranhas. E acredita-se que eles tenham assassinado todas as pessoas que estavam lá em cima. E depois, entre eles, os líderes, por fim. Até que o último tirou a sua própria vida. O que a história de Massada nos ensina, então? A história de Massada nos ensina algumas lições. A primeira delas é que o perigo está mais próximo do que imaginamos. Observe. Eu não estou aqui discutindo se foi certo ou não a decisão, se foi certa ou não a decisão que eles tomaram. Longe de entrar nessa discussão. Mas aqui tem algumas lições que nós podemos extrair do que aconteceu ali em cima, naquele tempo, no ano 73. A primeira lição é que o perigo está mais próximo do que nós imaginamos. Mais próximo. Eles acreditavam que estavam completamente seguros lá em cima. Acreditavam que era impossível qualquer inimigo chegar até lá em cima, escravizá-los, derrotá-los, assassiná-los. O cerco durou cerca de 2 anos, mas os soldados romanos conseguiram elaborar uma estratégia, mesmo que fosse a longo prazo, para conseguir invadir Massada. Eles não estavam com pressa. Os soldados romanos não estavam apressados. Eles tinham apenas um objetivo: chegar lá em cima, não importa quando. Sabe, amigos, Satanás muitas das vezes não tem pressa para nos levar à queda, nos fazer suprimir a fé, negociar valores, rejeitar princípios, nem que ele tenha que fazer isso a um longo prazo. Ele está disposto a fazer. Às vezes nós nos sentimos muito seguros em nosso mundo, em nosso universo de vida pessoal. Às vezes nos sentimos tão seguros que nos arriscamos a muitas coisas incoerentes. Saiba de uma coisa, que a história de Massada nos ensina que não existe segurança nessa terra longe de Deus. Os inimigos estão mais próximos do que imaginamos. E eles não se importam se vai ser rápido ou se vai demorar.
a sua derrota, a sua queda, a sua rejeição à verdade. E Satanás está disposto, nem que ele tenha que levar a vida toda sua, para impedir que você tenha o seu nome no livro da vida. A segunda lição que podemos extrair de Massada é que, pelo que estamos vivendo ou morrendo, pelo que você está disposto a dar a vida? É uma pergunta que exige uma boa resposta. É uma excelente pergunta que exige uma excelente resposta. Pelo que você está disposto a dar a vida? Longe de discutir se aquela decisão deles, a escolha deles foi certa ou foi errada. Não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas fica a lição. Porque eles fizeram algo, eles tomaram uma decisão radical com base em algo que eles acreditavam. E eu pergunto, o que você acredita? Vale a pena dar a vida por isso? Assim como os judeus zelotes que estavam lá em cima, que acreditavam sim, que valeria a pena. Eu pergunto, no que você crê, vale a pena dar a vida por isso, se for necessário? Será que vale a pena? Então eu pergunto novamente, pelo que eu e você estamos vivendo e pelo que eu e você estamos morrendo? Pelo que, exatamente? Pelo que você está disposto a dar a vida? Você está disposto a dar a vida pela verdade que você conhece? Você está disposto a dar a vida pelo Deus que você conhece? Você está disposto a dar a vida pelos valores e princípios que esse Deus fundamentou em sua existência, em sua vida? Está disposto a dar a vida pela palavra de Deus, pela sua verdade aqui narrada em sua palavra? Pergunto mais uma vez, pelo que estamos vivendo e pelo que estamos morrendo? Por que pelo que estamos morrendo? Porque nós estamos em processo rumo à morte. Estamos envelhecendo. Ou seja, estamos em processo rumo à sepultura. Então eu pergunto, pelo que você está morrendo? Se você estiver vivendo ou morrendo pelo que é eterno, quando Jesus aparecer, quando Jesus atravessar o universo, quando Jesus entrar na atmosfera da Terra, ele também levará você, ou receberá em glória. A terceira lição é, quais são os seus valores? Se alguém perguntar para você, ei, quais são os seus valores? O que você responderia? Se alguém perguntar quais são os seus valores, o que você de imediato responderia? O que exatamente? Bom, se alguém perguntar para você quais são os seus valores, para você saber quais são os seus valores, basta você se lembrar das escolhas que você faz, das escolhas que você tem feito. Porque você é aquilo que você escolhe. São as suas escolhas que constroem os seus valores. Os seus valores são as escolhas que nós fazemos em vida. Por isso que rejeitar valores é rejeitar a si mesmo. É rejeitar os seus próprios princípios de vida. E olha, hoje em dia rejeitar valores é muito tentador. É extremamente tentador. É por isso que alguns acabam flexibilizando as normas dos valores. De tão tentador que é rejeitar valores. Por isso acabam flexibilizando as regras, o gabarito da própria existência. Vivemos numa geração de ética à la carte, de morais líquidas, de moral líquida. E por isso hoje há tantas pessoas negociando os seus valores, colocando na vitrine para ser vendido ou para ser negociado. Mas veja, como eu já disse, vou repetir, quando você ou quando alguém rejeita princípios de vida, um dia você fará a trágica descoberta que os princípios que você rejeitou eram os princípios da sua própria identidade, da sua própria definição de vida. Abrir mão de valores é abrir mão de nossa própria vida, de nossa existência, de nosso currículo existencial, de nossa identidade construída pelo Espírito. É abrir mão de você
mesmo. Então não se esqueça, nós somos os valores porque nós somos as escolhas que fazemos. Então a história de Massada nos ensina que nós temos que fazer escolhas na vida. E vai chegar um momento em nossa história, se Jesus não voltar até lá, vai chegar um momento que nós teremos que fazer escolhas semelhantes a que os judeus fizeram lá no topo de Massada. E eu pergunto, que escolha você fará? Tem uma citação de Ellen White que ela diz assim, ó: Satanás vem a nós com honras mundanas, riquezas e prazeres da vida. Essas tentações são variadas a fim de irem ao encontro de homens de toda espécie e classe, tentando-os a se afastarem de Deus para se servirem mais a si que ao Criador. Tudo isso te darei, disse Satanás a Cristo. Tudo isso te darei, diz ele ao homem. Todo esse dinheiro, esta terra, este poder e honra e riquezas te darei. E o homem fica encantado, iludido e traiçoeiramente seduzido para a sua ruína. Caso nos entreguemos ao mundanismo de coração e de vida, Satanás fica satisfeito. Tem uma história, e eu termino com ela, bem curiosa. Não sei se alguém já ouviu essa história, eu vou ler essa história para vocês. E a história diz o seguinte: numa tarde ensolarada, um pai decidiu levar o seu filho ao circo. Ao chegar até a bilheteria, pergunta: olá, quanto custa a entrada? O vendedor responde: R$30 para adultos e R$20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos ele tem? E o pai então responde: o menor tem 3 anos e o maior 7 anos. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz: se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia e você economizaria R$20. O pai respondeu: é verdade. Pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais se lembrariam desta tarde como uma tarde especial. E finaliza: a verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar R$20, que não me pertenceriam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a verdade. De sempre dizer a verdade. E eu termino, amigos, fazendo um apelo. O melhor momento para se aprender a nadar é quando as águas estão calmas. Porque quando as águas começarem a se agitar e você tentar aprender a nadar com as águas agitadas, a probabilidade de morrer afogado é grande. Se existe um momento que devemos exercitar fé e confiança em Deus, é hoje, enquanto as águas estão calmas. Porque quando as águas se agitarem para valer aí pela frente, vai ser difícil exercer a fé que é necessária para suportar os últimos acontecimentos da história. E quando chegar esses acontecimentos, a exemplo daqueles homens e mulheres de Massada, teremos que tomar uma decisão muito firme ao lado da verdade. Ou então se render à mentira para poupar a vida. Qual vai ser a sua escolha? Eu vou fazer uma oração final e pedir que Deus possa cuidar da gente e nos preparar para esse dia. Oremos. Querido Deus, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter pego este planeta e lançado nos confins do universo. Obrigado, Senhor, por teimosamente lutar com o nosso coração duro e difícil. Continua lutando, Senhor. Continua perseverando com a nossa consciência. Continua falando, julgando as nossas intenções através da Tua palavra. Julga, Senhor. Julga as nossas intenções. Julga os nossos pensamentos. Julga o nosso coração. Mas nos ajuda também, Senhor, a sermos mais que vencedores em Cristo.
Que a tua graça e a tua bondade seja abundante em nossa vida. E que o teu poder restaurador também realize a obra que é necessária acontecer em nossa vida. Salva também os nossos filhos, a nossa família. Salva, querido Deus, a tua igreja. É o que suplicamos, sempre no mérito do poderoso Jesus, para a tua honra e glória. Amém, amém, amém. Amém, amigos. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Edson, é contigo. Pastor, muito obrigado pela mensagem que o senhor trouxe a nós. Hoje eu posso dizer que sei do que se trata a Fortaleza de Massada. E que história muito, como eu posso dizer, especial, mas muito impactante. E eu tenho certeza que os nossos corações estão refletindo quais decisões nós estamos tomando. Que Deus continue te usando, te preservando para a eternidade. Amém. Deus seja Uma louvado. correçãozinha, pastor. Eu não sou pastor, eu sou advogado da Igreja Adventista. Ok? Ok, achei que fosse. Só falta o título, viu, pastor Gilberto? Só o que falta. É de coração, né? Sim, de coração sim, pastor. Pastor Gilberto, na nossa comunidade temos 2 pastores. Um à distância, que é o pastor Júlio, e um presencial, que é o doutor Edson. Ah, que bacana, que 2 joia. pastores. Que Só bacana. no coração do pastor, é a bondade dos nossos irmãos. Mas é uma alegria muito grande ouvi-lo, pastor. Quando o senhor disse sim, eu fiquei tão feliz, porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa com o senhor. Que bom. Eu que fico honrado, muito honrado e muito grato pelo convite, tá bem? Bom, então, um feliz sábado para todos os nossos irmãos e aqueles que são de Itaipava, façam planos com todas as precauções, usando máscara, enfim. Hoje nós tivemos na igreja, irmão Clodeci, eu fui algumas vezes também, deixamos a igreja, olha, cheirosinha, limpinha, uma beleza, irmão Samuel, as cadeiras já com os espaçamentos conforme a portaria do prefeito de Petrópolis. O pregador será o pastor Raimundo Gonçalves, evangelista da União Sudeste Brasileira. Então, orem para que o culto seja uma bênção, ok? A gente consiga atender bem os nossos irmãos com toda a segurança que os protocolos das autoridades exigem da nossa parte, da liderança da igreja de forma especial. E quem fica em casa com as crianças, doutor Edson? Oi? E quem fica em casa com as crianças, o que tem? Tem culto online, às 9 horas. Sabatina, né? Escola sabatina, com a professora Luana, com a professora Nathalie e muitas crianças, ok? Então, você que tem filho pequeno, que não pode ir para a igreja, lembre-se da escola sabatina infantil às 9 horas, tá bom? E na próxima sexta-feira estaremos reunidos aqui, se assim o senhor permitir, com mais um culto de pôr do sol. E pastor Gilberto, o senhor está convidado, sempre que desejar, pode ter certeza que toda sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, estaremos reunidos, porque o nosso projeto nos reunimos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Bom, amigos, eu vou me retirar então. Um abraço para todos. Foi um prazer estar com vocês novamente. E, doutor Edson, eu gravei esse culto. Eu vou só editar depois. Eu poderia postar no canal lá? Por favor, pastor. Por favor. É bom que depois... Sim. E aí eu compartilho também com os nossos irmãos. Tá bom, ótimo então. Amigos, um abraço, viu? Novamente. Pastor Júlio, até mais. Fique com Deus todos, viu? Feliz sábado. Prazer, Deus abençoe, pastor Gilberto. Bom sábado. Igualmente, amigo. Um abraço. Tchau. Bom sábado. E Fernanda, muito obrigado pelo serviço que você